nosso abraço aos amigos, amigas. Vamos pensar um pouco nesse momento sobre o tema aqui trazido por Emmanuel. Consta do livro Colossos, e é uma passagem do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 27. Todo este capítulo gira em torno daquela passagem por nós conhecida, na qual Jesus está com os seus apóstolos e também discípulos, e depara-se com o cego que se dizia de nascença. Cego de nascença. Seus apóstolos, pouco curiosos acerca daquela cena, perguntam a Jesus quem foi que pecou, se foi ele, o cego, ou se os seus pais. E temos, portanto, aquela conhecida assertiva de Jesus, de que nenhum dos dois, nem ele, muito menos os pais, mas que aquilo se fazia para que se fizesse ou se manifestasse a grandeza de Deus. Mas o interessante é o que se desenrola a partir daí. Porque, ao presenciar aquele fato, Jesus, com a saliva e o barro, coloca sobre os olhos do então cego e pede para que ele vá ao tanque de Siloé para se limpar. E ao obedecer, ao limpar os olhos, ele passou a enxergar. É interessante porque, naquele momento, ao sair daquele ambiente, o ex-cego se depara com os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes, que sempre o viram na condição de cego, já que ele assim nascera. E, portanto, sempre se manteve na mendicância, naquela situação de cego. E os seus vizinhos não acreditam, se aproximam, portanto, dele e perguntam, mas não é você aquele a quem conhecemos há tanto tempo, cego de nascença? Como isso aconteceu? Ele diz, eu não sei, só sei que alguém veio, colocou barro nos meus olhos, pediu para que eu lavasse no tanque de Siloé, assim o fiz e passei a enxergar. Mas qual o nome dele? Também não sei. E para onde ele foi? Também não sei. Intrigado, esses seus vizinhos acompanharam-no até a presença dos fariseus, lá na sinagoga. E aí, os vizinhos relataram o fato, e os fariseus, incrédulos, descrentes, portanto, pedem para que o agora ex-cego relate o que de fato aconteceu. E ele conta, passo a passo. E aí os fariseus estranham porque era de sábado. Não se podia fazer nada, muito menos uma maravilha dessa,
sábado, porque isso significaria a derrogação das leis de Moisés. Mas foi feito. Ao relatar tudo o que se passou, os fariseus, sem acreditar, pedem para que o ex-cego leve-nos até os seus pais para confirmar se de fato. Veja, né? Primeiro foram os vizinhos, agora vem os fariseus, que levou o ex-cego aos seus pais, e chegando lá, os fariseus perguntam: é esse o teu filho? Sim, é este o meu filho. Sempre, desde criança, desde quando nasceu, cego. Mas como pode isso acontecer? Como isso aconteceu? Pergunta para os pais. E aí os pais respondem: ele já é de maior, pergunta diretamente para ele. E os fariseus repetem a questão: como isso aconteceu? Quem fez? De que forma? E ele disse: não sei, só sei que foi um profeta. E lá pelas tantas, em vista de tantas indagações, o cego então respondeu: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis? Para que o quereis tornar a ouvir? Olha, eu já repeti diversas vezes. Essa é a terceira, quarta vez que eu digo a mesma coisa que aconteceu. E aí, no fechamento desse versículo, o próprio ex-cego indaga: por acaso vós quereis tornar-vos discípulos dele? Eu disse: nada, em absoluto. O meu mestre é Moisés. E o que fizeram? Expulsaram o ex-cego da sinagoga. A partir dali, um pouco mais adiante, Jesus se encontra com ele. E aí desenrola-se, portanto, um outro diálogo. Mas vamos ficar apenas nesta parte para entendermos o que Emmanuel quis colocar aqui ao nos presentear, ao nos brindar com este ensinamento. Então, ele diz, Emmanuel, que é muito frequente a preocupação de muitos religiosos. E aí podemos falar religiosos, aqueles fariseus, mas os religiosos atuais. Então, aqueles religiosos, no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando as suas convicções particularistas. Os fariseus não estavam acreditando e, ao fim e ao cabo, queriam eles que, de alguma forma, dissuadir o ex-cego de que ou ele não era ex-cego ou que não foi um mero profeta que o inseriu a visão. A gente nem pode dizer que fez torná-lo a ver, porque ele já era cego de nascença, mas inseriu-lhe, sentido figurado aqui falando, a visão. Então, no fundo, eles queriam isso, que o ex-cego, de alguma maneira, não admitisse aquele fato, não admitisse a figura de Jesus, ou, como ele mesmo diz, a figura do profeta, querendo, portanto, impingir aquele ex-mendigo a sua própria convicção, a religião farisaica. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas ou cansativas discussões em contínuos jogos de palavras sem uma realização sadia, edificante. É o que muitas vezes a gente observa, tanto na cena relatada por João, quanto no aspecto religioso. Muitas vezes a gente observa pessoas de determinadas crenças de religiosidade querem fazerem conversões através de seus prosélitos.
colocando, portanto, ou inculcando nas pessoas as suas próprias convicções personalistas. É indispensável, nos diz Emmanuel, diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos postos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina. É porque os discutidores de más inclinações incumbem de interceptar-lhes a marcha. É uma advertência que Emmanuel faz a todos nós, e aí podemos também nos incluir na condição de pessoas religiosas, né? É para diluirmos em nós esse sentimento, às vezes, de superioridade que, consciente ou inconscientemente, nos toma o raciocínio, nos toma as nossas convicções, por termos um conhecimento, uma visão diferenciada daquele que o nosso semelhante, daquela que o nosso semelhante tem. Então, Emmanuel disse que é necessário a gente diluir esse sentimento, essa conduta de superioridade e entendermos, portanto, que a nossa crença ela pode ser convincente a nós que a abraçamos, que a professamos, mas pode não ser convincente para outros. Nem por isso somos melhores do que os outros, né? A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Eu diria, aliás, não digo até que a resposta do cego de nascença aos fariseus vale para nós, na nossa atualidade. Qual foi a resposta? Já vos disse, não ouvistes. Para o que quereis tornar a ouvir? Ou seja, muitas vezes, quando a gente tenta, de alguma forma, explicar algo a alguém, e se alguém não está na condição de recepcionar aquilo que nós estamos querendo passar, não adianta a gente repetir. Veja que ele repetiu quantas vezes para os fariseus? As 3 ou 4, pelo menos. E eles não queriam ouvir, não queriam aceitar. Da mesma forma, nós não devemos, nós, religiosos, de alguma forma geral, não devemos ter a pretensão ou a conduta de querermos convencer aos outros, repetindo, como disse aqui Emmanuel, longos conceitos, muitas vezes fastidiosos, entrando em discussões que não levam a absolutamente nada. Então, portanto, a resposta do cego vale também para nós nesse aspecto. É lógico, nos diz Emmanuel, que o seguidor de Jesus não negará o esclarecimento acerca do mestre, mas se já explicou o assunto, olha só como Emmanuel diz, se já explicou o assunto, e se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Ou seja, se a gente tenta, de alguma maneira, ensinar, esclarecer, fazer as nossas considerações, e a pessoa não quer aceitar, por que insistirmos? Não há sentido, né? Na vida, há um tempo para tudo, para o amadurecimento, para a recepção de novas ideias, e não adianta a gente querer que a árvore produza frutos antes do seu tempo, porque não vai conseguir. Portanto, Emmanuel nos diz, não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhes sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Simples. Simples assim. Não é? Não adianta a gente querer perder as nossas horas tentando convencer alguém
que, no fundo, não quer ser convencida. No livro que é o Espiritismo, Kardec faz ele simula alguns diálogos, né? Com o religioso, com o padre, também com o cético. E, se não estou enganado, é nesse diálogo com o cético e ele diz, olha, existem os incrédulos por sistema. São os incrédulos sistemáticos. Com esses, não devemos perder tempo. Se, se chegar aqui se Jesus, por milagre, se materializasse aqui nesta sala, seguramente não iria convencer a todos aqui, nem torná-los aqueles refratários, sistematicamente refratários, a se tornarem espíritos, porque viu Jesus se materializar, provavelmente dizer que era coisa do demônio, e iriam dar de ombros. Por isso que Emmanuel nos adverte, assim, no sentido de nós aproveitarmos as horas que temos para, de alguma maneira, convencer com as nossas atitudes, com o nosso trabalho, com o nosso denodo, do que efetivamente com discussões fastidiosas, com palavras, com a verborragia que muitas vezes intoxica aquele que está a nos ouvir e nada lhe acrescenta. Então, mais do que palavras, o que convence, o que transforma, o que modifica e, finalmente, o que edifica são as nossas ações, são as nossas obras. Então, o texto, né, que Emmanuel nos traz aqui nos mostra muito bem a posição daquele que pergunta porque quer aprender e daquele que apenas pergunta sem querer aprender. Por exemplo, mais adiante nesta passagem evangélica, Jesus pergunta ao ex-cego se ele acreditava no Filho de Deus. E ele diz, me mostrai quem é o Filho de Deus. E Jesus diz, está falando com ele. E ele diz, pronto, eu acredito. E a partir daí passou a seguir. Veja que a pergunta aquele que perquire querendo aprender e se modificar, facilmente encontra a resposta e se modifica. Mas aquele que pergunta para tumultuar, como foi o caso dos fariseus, e como é o caso de muitos de nós, nada aprendemos, muito menos ainda nada conseguimos ensinar. Portanto, fica aqui para nós essa reflexão, no sentido de nos preocuparmos mais com a nossa conduta do que com as nossas palavras. Um abraço, boa noite a todos e a todas. Passemos ao nosso segundo momento.